Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um vídeo. Bom, senhoras e senhores, nova análise também no ar. Agora sobre o lance, a matéria o lance. Narrando toda a expectativa, todo o tema ali, tudo que aconteceu sobre Calegari. E sobre essa mudança realmente de não negociável ou não vendível para negociável. Eu espero que vocês gostem, porque é muito interessante a gente abordar isso, analisar ponto a ponto, de maneira bem ali cada parte do texto, e vamos ver se realmente é justo o que ele está falando ou não. Antes disso, se inscreve no canal, faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo, vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, para me ajudar com qualquer valor. E só bora, porque vai ser muito bom esse vídeo. E bom, senhoras e senhores, de titular a negociável, Calegari teve altos e baixos no Fluminense em 2023, antes da iminente saída. Lateral começou o ano sendo destaque da equipe de Fernando Diniz, mas erro contra o Botafogo fez a atleta cair de produção e perder espaço. Destino é futebol dos Estados Unidos. Vamos lá. Então aqui a gente já tem justamente que o Calegari então saiu de titular para negociável. Ele perdeu então o status de titular, reserva, agora negociável. Perdeu 2 por conta de um erro. Que ele fala, né? Erro contra o Botafogo. Um erro acaba com a carreira do jogador no Fluminense. Interessante, né? Interessante. É pequeno, mas é bom a gente comentar sobre. Perto de deixar o Fluminense, já deixou o Fluminense, né? Já que deixou o Fluminense para defender o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, Calegari pode dizer que seu 2023 foi intenso no tricolor. Sim, grandes mudanças, grandes alterações na vida dele. Tá. Mesmo com menos de 2 meses de temporada, o jovem de 20 anos viveu bons e maus momentos e agora está fazendo as malas para se mudar para o futebol norte-americano. E bom, antes disso a gente tem que alertar o seguinte: bons momentos? Que bons momentos é isso? Até agora, os melhores jogadores que jogaram na lateral esquerda foram justamente o Guga, improvisado na lateral esquerda, e o Jorge. Que bons momentos. Me diz aí um aí, eu tô tentando me lembrar sobre Botafogo, sobre Vasco, sobre Nova Iguaçu, sobre Resende, por aí vai. Eu não consigo me lembrar. Eu não consigo me lembrar de maus momentos. Não mesmo. De bons momentos, não. Você consegue? É em caso? Calegari vai assinar contrato com a equipe de Major League só que por empréstimo, mas o clube dos Estados Unidos terá a opção de compra. Normal de qualquer contrato, nada a comentar. Os valores giram em torno de 300 mil euros, 1,6 milhão pela cessão, enquanto a poderá se concretizar em 2 milhões de euros, 11 milhões de reais. E bom, vamos comentar uma coisa aqui. André, ele está sendo pedido para 120 milhões. O Calegari é 11 milhões. Sabe o que isso quer dizer? É que o Calegari, ele é 10 vezes menos importante, ou o André é 10 vezes mais importante do que o Calegari. E eu concordo que ele é pelo menos umas 5 vezes, mas 10? Eu acho que sim, a gente pode questionar, e todo torcedor tricolor tem o direito de questionar o valor que pra mim é baixo. E é claro, né, que olha só como que é a malandragem desses contratos. Se for bem, continua jogando. Se for mal, volta pra equipe. Sabe, isso me lembra vários contratos que o Fluminense vem fazendo, né? Que se for bem, continua. Se for mal, volta pro Fluminense. Se for bem, é contratado a preço de banana.
Não sei. Eu gosto muito de falar isso. Você se lembra de algum caso parecido com esse? É, né? Aquele contrato de empréstimo baratinho, só para não pagar também. E depois desse contrato de empréstimo, ele te vende por um preço de banana. Ou se você realmente recebe alguma coisa, o time local, por conta da taxa de vitrine, recebe 10%. Interessante, né? Essa análise. Se lembra, né? Que bom, eu preciso comentar. O início de ano do Calegari foi bom, até superando as expectativas do Fluminense. Não acho que foi tão bom assim não, mas tudo bem. Depois de encerrar 2022 como reserva, o atleta começou a nova temporada no time titular, mas em uma posição diferente. Volante de origem, o camisa 31, que tinha sido estabelecido na lateral direita, foi dono da posição na ala esquerda e agradou. Bom, não agradou. Não agradou, tanto que diversas vezes a gente viu Jorge jogando para aquele lado, o próprio Guga jogando também para aquele lado. Se tivesse agradado de fato, tanto o Diniz quanto a torcida, o Calegari continuaria. Não continua. Então tem alguma coisa errada sobre a sua versão do texto e a realidade dos fatos. Nas duas primeiras partidas que fez no ano contra a Resende e Madureira, Calegari foi um destaque e mostrou que era de fato opção para o setor. Bom, no caso do Resende e do Madureira, até foi uma boa escolha Calegari por aquele lado. Só que foi muito estranho. Porque você se lembra que o Fluminense terminou o ano de 2022 com o Alexander naquela lateral e não mais o Calegari? Às vezes até chegava a ter o Cristiano naquela lateral, mas não tinha o Calegari. Então é muito estranho, né? E realmente, o Cristiano já não fazia parte do que o Diniz quer. E de fato, o Alexander ainda não estava com o time porque ainda estava jogando a seleção sub-20. Ou estava em processo de realmente estar jogando a seleção sub-20. Ou seja, só sobrava para o Jorge, que não estava bem fisicamente, o Guga, que até pouco tempo atrás foi contratado para ser reserva do lateral direito, mas o Calegari sobrou porque era o que sobrava. Não era porque era uma opção de setor. Jovem, mesmo com a chegada de Jorge para a posição, o técnico Fernandinho começou a temporada com o jovem da base. É isso que eu falei. Tinha várias opções, só que várias delas, uma precisava somente de tempo de recuperação e a outra precisava realmente deslocar do lado direito para o lado esquerdo. E acabou somente essa opção de deslocamento do lado esquerdo para o lado direito vigorando, enquanto isso Calegari só sobrava como reserva. O cavalo jogador, porém, começou na quinta rodada, quando o Fluminense perdeu para o Botafogo de 1-0. Na partida em questão, quando o jogo estava empatado, o tricolor teve um pênalti a seu favor, né? Aqui deve ser seu favor. Não é ser favor, não, é seu favor. E Calegari, surpreendentemente, foi para a cobrança. E bom, isso foi muito ruim. Mas não foi o erro do Calegari. Foi o erro do time. Não é à toa que o próprio Diniz, no próprio dia, já tinha comentado isso. Então não. Pra mim, não é o erro do Calegari em si. O Calegari chutou, acabou errando. Acabou realmente entregando a bola pro goleiro. Mas não acho que foi isso que gerou justamente toda a situação. O goleiro alvinegro fez a defesa e evitou que o placar fosse aberto. Tudo bem. Na partida seguinte, contra o Volta Redonda, o lateral mais uma vez foi titular, mas novamente teve uma atuação ruim. O Fluminense perdeu por 1-0 e o gol da equipe adversária teve falha de Calegari, que foi sacado do time a partir daí. Não, né? Tipo assim, parece que o Calegari sempre jogou todos os jogos, não foi isso que aconteceu. Por exemplo, no Fluminense Audax foi o Jorge. No Fluminense e Vasco foi o Guga. Lá atrás, diversas vezes, ele jogava com o time reserva.
Até a terceira rodada, ele sempre fazia justamente essa mudança. Ele jogou inicialmente com o time titular, depois ele jogou com o time reserva, depois jogou com o time titular, e ele jogou com o time reserva na quarta rodada, que foi a última rodada que poderia escalar a reserva. E então, de 8 participações, ele deve ter jogado umas 4 ou 3 partidas. Não mais do que isso. Então não é que o Calegari fosse titularíssimo do Fluminense. Desde então, o Fluminense faz mais 2 partidas contra o Audax e Vasco, e Fernando Diniz optou por Jorge contra o Audax e Guga contra o Vasco, respectivamente nos duelos. Em ambos, Calegari foi a opção no banco de reservas, mas em nenhuma delas foi acionado. Por conta disso. Não por conta... Realmente ele tá ali, né? E aí, soma-se a isso, chegada de Alexander aumenta a concorrência. Se com o Jorge e o Guga a situação de Calegari já era difícil, nos últimos dias a concorrência aumentou. O Fluminense ganhou nessa semana um reforço caseiro, que foi voto do jovem Alexander. Destaque no Sul-Americano Sub-20, com a seleção brasileira, o atleta terminou 2022 em alta na lateral esquerda. Sim. Apesar de ser primeiro volante e de ter jogado no meio campo no torneio continental de base, ele jogou na história como meio atacante. Alexander foi testado como lateral esquerdo por Diniz e agradou. Lá, tecnicamente falando, ele só foi testado 2 jogos na história. Um deles foi justamente quando ele fez aquele chutaço que acabou o goleiro espalmando e o Cano fez o gol. E aí todo mundo achou que era incrível. Mas no jogo seguinte viu-se que a queda dele foi grande. Então eu não acho que realmente o Diniz veja o Alexander como realmente um lateral esquerdo. O jogador jogou as últimas 3 partidas do Brasileirão na posição e agora pode brigar pela titularidade. Ele jogou na história reserva, titular e titular. E pode brigar pela titularidade e fazer com que Calegari perdesse ainda mais espaço. Sim. Então, tipo assim, na minha análise, você chegar e falar que ele era de titular para... A gente tem que se lembrar somente sobre todo o ano de 2022. E eu já comentei bastante sobre isso em vários vídeos anteriores. A minha análise central é: não, ele não foi de titular a negociável. Ele sempre foi de um reserva que era opção para titularidade quando você não tinha bem condicionado o Guga e o Jorge, para negociável pensando no Diniz. Se o Diniz está certo, se está errado, eu já comentei diversas vezes também. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o tipo você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela, saudações tricolores, falou ali e tchau, tchau.